Bom, então vamos dar continuidade no nosso programa de propagação de plantas com o foco hoje na propagação vegetativa a partir de alguns órgãos da planta, como por exemplo os bulbos, os tubérculos, os rizomas. E aqui no meu jardim vocês têm inúmeras plantas que se propagam vegetativamente através da divisão ou de toceiras, que são caules então dos rizomas, ou então de bulbos. E nesse caso aqui vocês têm as bromélias, que são as predominantes aqui, são plantas que dá para fazer a divisão da toceira, separar as filhas e produzir novas plantas. Nós temos os crinos, temos os amarílis, temos os agapantos, outras bromélias. E nós vamos começar então esse programa de propagação de plantas vegetativamente. Vamos começar com uma plantinha que está precisando de uma nova vida, que é esta orquídea. A orquídea é uma planta que se propaga por sementes, mas se propaga também, na grande maioria das vezes, por divisão da toceira, divisão da mãe. E no caso da orquídea, nós usamos um bulbo para fazer uma nova planta. Como também o alho, se usa um bulbilho do alho para fazer uma nova planta, né? Como também a cebola, nós podemos produzir uma nova planta a partir de um bulbo. Obviamente o bulbo em si não vai dar origem a uma nova planta, mas o caule, onde o bulbo está inserido, é que tem a condição de formar então novas plantas a partir do desenvolvimento de novas gemas. Para simplificar e para ficar sob o ponto de vista de uma aula e do tema da nossa aula, eu vou pegar essa orquídea e vou fazer a divisão, vou produzir mudas dessa orquídea, imaginando que ela tenha todas as condições então de produzir uma excelente planta. Nesse caso aqui ela não está nessa condição, ela está com fome, mas a estrutura que vocês estão vendo aqui de raízes, a raiz sempre está presa a um caule. Nesse caso a raiz nunca está presa a uma folha. Nesse caso também a raiz nunca está presa a um bulbo, ela está presa a um caule. Eu falo presa para vocês compreenderem melhor, né? Mas as raízes são emitidas pelo caule. Vamos pegar esse vaso de orquídeas e vamos olhar alguns dos aspectos da produção de orquídeas. Um deles é que vocês estão vendo um grande sistema radicular emitido aqui para tentar buscar água e nutrientes, né? Então a orquídea é uma planta que precisa de um substrato muito poroso, e aqui nesse caso tão poroso, que tem pedacinhos de isopor, que tem brita, que garantem a drenagem então dessa planta. Vocês vejam quanto tem de material bastante poroso, brita fina e etc. Esta aqui é uma típica planta que dá para mostrar a mãe, a filha e a neta. Então nós podemos mostrar na verdade a avó, né, que esse bulbo aqui que ficou preso na mãe, ficou preso no rizoma, continuou fornecendo os nutrientes para a filha dela e depois para a neta dela. E esse bulbo pode ser destacado porque ele já é velho, ele já produziu uma haste, ele não vai produzir outra haste de orquídea. Então nesse caso aqui nós podemos perceber perfeitamente que essa porção da família aqui, ó, pode ser destacada facilmente do resto da planta. Então nós já temos uma muda de orquídea aqui, que já inclusive emitiu o sistema reprodutivo dela, porque ele já emitiu uma haste floral. Uma haste floral muito pequena, porque essa planta pode produzir uma haste de uns 2 metros, 2,20 metros de altura. Pequena porque ela está com fome. Pequena porque ela não recebeu os cuidados devidos. Ó. E esta porçãozinha que tem aqui, ó, essa porção é a haste do ano passado. Então, ano passado, este bulbo produziu uma flor, e nesse ano, este bulbo está produzindo, emitindo a outra flor. Este bulbo é filho deste e é neto deste. Então, nós temos aqui a mãe, a filha e a neta, como acontece na orquídea, ou acontece na bananeira, acontece na bromélia, acontece em tantas outras plantas, cuja
a energia, a reserva é transferida de mãe para filho e mãe para filho, ou seja, de vó até chegar no netinho. Então, se pensarmos numa nova muda de orquídea, nós vamos eliminar esse bulbo velho aqui, facilita todo o nosso trabalho de preparo da muda, a retirada de restos florais, de folhas velhas, e nós temos aqui então uma nova muda de orquídea, com o sistema radicular já formado. Apenas vamos pegar uma tesoura de poda depois que essas mudas estiverem separadas da torceira e vamos preparar então a nova muda que vai dar origem então a novos vasos de orquídea. Se continuarmos desmanchando a torceira aqui, nós vamos encontrar novos bulbos velhos, que são mães ou avós desses bulbos mais jovens. Então vocês vejam aqui que para dividir uma torceira, uma família, vão separando a família de orquídeas, nós podemos separá-las porque elas são conectadas entre si pelo um pseudocaule, que no caso é um rizoma, mas elas são destacadas, desconectadas facilmente desse rizoma, então dando origem a uma nova muda de orquídea. E assim por diante, até nós desmancharmos toda a torceira, que no final das contas resultou em mudinhas aptas a serem colocadas num vaso, individualmente, ou então em várias mudinhas, se eu quiser encher o meu vaso rapidamente, certo? Posso colocá-las todas então em um vaso. Este é um método de propagação vegetativa de plantas ornamentais, cujo propágulo é um bulbo preso a um caule que tem gemas que serão emitidas no final da próxima estação de crescimento ou até durante essa próxima estação. E que então esta aqui, que vai ser a mãe desses bulbos, um dia poderá ser avó dos outros bulbos que vierem a se desenvolver a partir desse pseudocaule. Então, o pseudocaule, todos conhecem, pode ser vários, um deles é o rizoma. Então, utilizando o rizoma como propágulo de várias plantas ornamentais, e vocês verão algumas delas que eu tenho aqui no meu jardim. Bom, uma outra família que se caracteriza pela multiplicação vegetativa, tendo em vista que a produção de sementes é pequena e o enraizamento de caules e a divisão das touceiras, ou seja, divisão de rizomas ou de outras estruturas, normalmente caules modificados, é a família das aráceas. A família das aráceas se caracteriza muito bem por algumas espécies bem conhecidas como plantas ornamentais, como por exemplo o antúrio. O antúrio é possível produzir via sementes, mas a grande maioria das vezes ou ele é multiplicado através de cultura in vitro, que aí tem uma grande escala e a qualidade sanitária das mudas, ou então essa planta é multiplicada através da divisão da torceira, porque todas essas folhas estão inseridas num caule, e esse caule, num determinado momento, vai enraizar, e essas raízes podem ser eliminadas, e nós vamos então produzir mudas a partir da divisão dessa touceira, e normalmente um rizoma se desenvolve a partir do rizoma mãe, e ele fica independente, ele começa a se tornar independente depois de um certo estágio de desenvolvimento, e aí nós podemos separá-lo da planta mãe, e ele vai dar origem então a uma nova muda de, nesse caso aqui, uma planta bem conhecida de todos vocês, né? Essa planta então dá para ver que só no fato de eu puxar aqui eu já consigo destacar uma nova muda, porque esse caule facilmente se quebra, esse rizoma facilmente se quebra, porque na natureza é isso que acontece, ó. Ele produz uma brotação, essa brotação se desenvolve e desenvolve por conseguinte seu caule, produz folhas, se desenvolvem as folhas, produz fotossintatos,
armazeno no caule e a partir daqui eu tenho uma nova mudinha. Então, tá aqui a planta filho, tá aqui a planta mãe. Posso deixar a planta mãe? Pode deixar a planta mãe, ela vai continuar se desenvolvendo e vai produzir flores porque ela já está no estado adulto, coisa que a filha dela ainda não está no estado adulto, e certamente esta mãe vai acumular reservas aqui no caule subterrâneo, que é o rizoma, e esse rizoma vai dar origem então a novas brotações. Na mesma família das aráceas, nós temos outros exemplos. O exemplo que nós temos aqui são as famosas costelas de Adão, acho que todos vocês conhecem, né? A Monstera deliciosa é uma planta também que se propaga por um caule, já com uma facilidade muito grande de enraizamento. Eu não preciso adicionar hormônios, eu não preciso fazer muita coisa para ter o enraizamento de um caule dessa planta. Comigo ninguém pode, desculpe, dessa planta que é uma planta que se propaga rapidamente. Uma outra planta da família das aráceas é um outro gênero, na verdade, são os filodendros, né? Os filodendros, e tem inúmeras espécies de filodendros, então são as folhas características desta espécie aqui de filodendro. Essas folhas também estão inseridas num caule que já tem raízes pré-formadas desde a sua tenra infância. Esse broto aqui já vai ter, né? Então o que que garante essas raízes? Garante não só a busca de água e nutrientes, mas essas raízes também garante que ela vai buscar abrigo, proteção. Ela vai buscar um tutor para ela se agarrar e continuar o seu desenvolvimento para cima em busca de luz. Esta também é uma família bem interessante, as aráceas, na propagação vegetativa, tendo em vista que as sementes têm dificuldade não só de serem encontradas, como também de serem utilizadas para produzir uma nova planta. É possível? É possível. Isso é um pouco mais difícil, né? Nesta mesma família, nós temos essa belíssima planta aqui, e essas belíssimas plantas que são, vejam que ela tem uma característica bem interessante, que o verso da folha tem uma cor, não sei se é possível verificar aqui, o verso da folha tem uma cor e a parte superior da folha tem outra cor. Então a parte abaxial da folha tem uma cor bem interessante, porque o vento faz esse movimento aqui com ela, e ora ela está com a cor mais verde, ora ela está com a cor mais marrom. Essa planta aqui também, eu posso fazer uma divisão de toceira dela, ou posso também colher os rizomas. Esta planta é irmã, diríamos assim, da mesma família, daquilo que vocês comem, que é o taiá, que é o inhame, né, do gênero Colocácea, Alocácea, esses gêneros todos aí. Eu vou destacar um pedaço desta planta aqui e vou mostrar para vocês que o caule dela é um caule modificado, então um rizoma, que é um caule modificado. Esse caule tem os restos das folhas que cresceram, já se desenvolveram, mas é possível também verificar claramente nesse caule o desenvolvimento de novos brotos. Ó. Vou tirar aqui um novo broto, uma nova planta que eu posso individualizá-la e posso obter uma nova muda a partir desta planta. Observe que ela já tem raízes pré-formadas, eu não preciso colocar para enraizar, ela já tem raízes pré-formadas. A partir daqui, então, tenho uma mudinha. Vou retirando aqui quantas mudas eu quiser produzir, porque desde que eu tenha um pedacinho de caule, e nesse caule que são formadas as raízes, e não nas folhas que são formadas as raízes, desde que eu tenha um pedaço de caule, eu consigo produzir, então, uma nova muda dessa planta. E assim por diante, até eu eliminar ou retirar, melhor dito, todas as folhas que eu quiser. E aí, para contrastar um pouquinho, eu vou botar essa folha verde aqui atrás,
e vocês conseguem perceber então as raízes que estão formadas já nesse caule aí, certo? Então é uma forma de eu encontrar métodos de propagação através de um caule modificado, que é o rizoma. Tanto faz eu retirar os brotos desta forma aqui, como também eu utilizar uma batata, entre aspas, porque não é uma batata, é um caule modificado, que é o rizoma. Aqui tem um exemplo, ó, de um jovem, muito jovem, broto sendo emitido. Uma gema se desenvolvendo e emitindo uma nova brotaçãozinha. Então, certamente eu vou estragar essa mudinha ao destacá-la daqui, mas serve como exemplo para vocês perceberem que já tem então a possibilidade dela se desenvolver, porque ela já tem raízes pré-formadas. Vejam vocês, olha que legal, ela já tem raízes pré-formadas, tão pequenininha assim, tão jovenzinha assim. E a natureza é muito sábia. Primeiro ela adota suas filhas, as plantas adotam suas filhas de raízes, para depois desenvolver a parte aérea. Com isso elas garantem a água e garantem os nutrientes para a sua sobrevivência. Um outro grupo de plantas que nós podemos utilizar a propagação vegetativa, que já tem raízes pré-formadas a partir de um caule modificado chamado rizoma, são os famosos gengibres. O gengibre todo mundo conhece como planta condimentar, né? Um condimento, todos vocês certamente já viram, já utilizaram, mas tem gengibres ornamentais também, muito bonitos. O gênero então gengiber, este gênero tem plantas cujos rizomas são utilizados como condimentos e tem uns que são utilizados como plantas ornamentais. Todos eles se propagam a partir daquele caule modificado que vocês compram no mercado para temperar um sushi, para fazer um chá, para fazer uma desidratação, para dor na garganta e assim por diante. Nesse caso aqui, eu vou abrir um rizoma de gengibre, que é um caule modificado, e aí vocês verão também que é a mesma hierarquia. É a mãe, a filha, a neta, e todas elas respeitam esta família, que tem a sua individualidade obtida desta forma aqui, ó. Então vocês vejam que ela tem raízes pré-formadas, ainda muito jovem, presa à mãe dela, ao rizoma mãe, à família. Por isso que o produtor de plantas usa essa linguagem, a família de plantas. Esta família está presa uma à outra a partir desse rizoma, que é um caule modificado. Então, da mesma forma que vocês viram anteriormente, ó, esta plantinha aqui já tem seu sistema radicular bem estabelecido, e daqui um pouquinho ela já vai começar a diferenciar suas gemas para a produção de suas filhas. Ela é filha daquela mãe que eu separei agora, e ela também vai produzir filhas, e a partir desse rizoma, então eu posso separar os indivíduos e obter novas plantas. Então dá para ver perfeitamente aqui que ela tem então sua raiz já formada, seu sistema pré-formado, e não sei se a câmera consegue pegar aqui, mas dá para ver que já tem um brotinho aqui. Tem um brotinho que já está saindo, vermelhinho, se formando, e esse vai dar origem então à filha dessa planta. É a primeira gema que a filha que a planta mãe vai liberar para se desenvolver. Então a primeira planta filha, que depois também vai ter a sua neta, né? Então nesse pequeno conjuntinho de plantas aqui, eu tenho 4 mudinhas de gengibre, e posso tanto descartar esse resto de caule aqui, né? Ele facilmente se destaca da família toda, e cada uma das plantinhas tem já a sua individualidade, o seu sistema radicular, as suas gemas, que nem dormência não tem, que já consegue se desenvolver e dar origem então a uma filha. Então vai ter sempre o conjunto mãe, filha e neto. Na mesma linha dos rizomas, nós temos essa plantinha aqui, bem conhecido também de muitos de vocês, que é o gênero Neomarica.
Neomarica é uma planta muito interessante sob o ponto de vista ornamental. É uma planta nativa do Brasil. Essas plantas aqui eu peguei ali na Praia do Rosa, então no morro da Praia do Rosa, peguei algumas. E ali no viveiro do CCA eu multipliquei muitas plantas e hoje a gente utiliza como aula prática dos alunos, né? Faz aula prática para os alunos. É o início do desenvolvimento da base para uma inflorescência muito bonita, típica das neomaricas, e ela pode se propagar por sementes também, produzidas aqui nesse local, certo? Mas ela, via de regra, ela se propaga vegetativamente. Como é que ela se propaga vegetativamente? Através da divisão da touceira dela, que ela produziu ao longo da última estação de crescimento. Então eu vou separar aqui agora uma filha, uma mãe, filha e neta da mesma forma. E olha que interessante como elas se individualizam, ó. Do meu lado direito uma planta, uma muda. Vou separar aqui outra muda. Vou separar novamente outra muda. Então essa touceira de plantas é composta por 4 mudas, 5 mudas desta planta, que é uma planta maravilhosa, nativa, rústica, resistente. Todas essas plantas estão presas, estão unidas pelo pseudocaule, né? Pelo seu caule modificado, que nós vamos chamar de rizoma. Então eu vou tirar primeiro aqui, vou cortar essa parte morta aqui dela, que está atrapalhando, vou tirar todas as partes mortas dela e vou separar. Vejam como é fácil produzir mudas dessa planta também, ó. Aqui saiu a primeira mudinha, individualizada, com seu sistema radicular. Na hora de plantar, na hora de preparar a muda, eu elimino as folhas secas, as folhas velhas, né? E preparo então a mudinha para um novo plantio. Uma muda. Olha aqui uma jovem muda que ainda não teve tempo, né? Porque é o início da primavera e até o final da estação de crescimento desta primavera-verão que vem agora, já que estamos em início de outubro, ela vai conseguir se desenvolver e produzir então uma nova família. Da mãe, da filha, da neta e assim por diante. Ó. Aparentemente são plantas muito presas entre si, mas o caule, esse caule, rizoma, com o tempo ele vai se apodrecendo, diríamos assim, deteriorando, e ele libera então as filhas para um desenvolvimento completo. Olha que bonitinho, parece um leque, né? Um leque perfeito, uma planta para fazer coberturas, tanto em regiões mais sombreadas quanto em regiões mais ensolaradas. Ela tolera desde um sol direto de uma colina lá na Praia do Rosa até a parte mais sombreada de um jardim. Olha que interessante esta aqui, ó. Esta aqui já está produzindo a sua filhinha para o semestre que vem, para a primavera seguinte, ó. Esta filha, não sei se dá para ver contra essa planta aqui, já tem uma parte do seu caule formado também, né? Obviamente as folhas todas estão sempre inseridas num caule. Posso fazer então tantas quantas eu puder fazer dessa touceira, e nesse caso aqui vou individualizá-las, né? Vou separar e posso fazer um plantio então de um novo canteiro ou de um jardim inteiro. Eu posso produzir mudas para vender. Se eu fosse produzir mudas para vender, eu prepararia uma muda desse tipo. Aqui está o velho rizoma, né? O rizoma que deu origem a todas aquelas outras. Posso eliminá-lo aqui, ó. E aqui seria a mudinha que eu vou comercializar. Então, aproveitando aqui, se eu vou mandar para muito longe, se eu vou vender essas mudas para outro local, eu posso inclusive fazer um corte das folhas desta forma, e aí tenho aqui a minha nova mudinha que eu posso comercializá-la, né? Então esse aqui é o gênero Neomarica, planta nativa, propagada por divisão de touceira, que rizoma que une todas as plantas entre si.
Um outro grupo de plantas que são propagadas vegetativamente, que também dá para usar a semente, mas aí tem variabilidade genética e na medida que fixam características interessantes é interessante multiplicá-la então por touceiras, né? Divisão da touceira. Nesse caso aqui é uma plantinha bem conhecida de vocês, talvez vocês não guardem o nome dela, o gênero dela, que é o gênero Amaryllis. Amaryllis agora que não está em flor, que é a primavera, né? Então ela está optando por uma divisão de células para crescimento vegetativo. Então essa planta aqui tem o seu sistema de propagação através de um bulbo, não sei se dá para ver perfeitamente aí, mas é um bulbo, parece até um bulbo de cebola, né? Que tem então as suas raízes originadas sempre de um caule, sempre as raízes são originadas de um caule, nunca do corpo do bulbo, porque qualquer bulbo que se preza, vamos dizer assim, é formado pela bainha das folhas entumecidas. E obviamente a bainha da folha não tem capacidade de formar raízes, só um caule tem capacidade de formar raízes. Nesse caso aqui, esse bulbo é um bulbo jovem. É um bulbo bastante jovem. Com o seu sistema radicular bem desenvolvido, ele está num substrato muito bom e ele está aqui em pleno crescimento vegetativo. Por quê? Porque ele vai acumular reservas. O objetivo dele é ter folhas vigorosas para acumular bastante reservas, porque quando ele tiver uma idade de 4 anos, mais ou menos, vejam que demora, né, para produzir esse bulbo, de uns 4 anos, ele consegue já tomar a seguinte decisão: eu já tenho reservas suficientes e posso a partir daqui produzir flores. E ele realmente vai diferenciar a sua gema que produz folhas agora, né, folhas novas, daqui é a última. E ele vai começar a produzir flores e produz 3 flores ou 4 flores maravilhosas, magníficas. Por onde é que ele vai produzir um novo filhote aqui? A propagação dessa planta se dá então, aqui está o caule, não dá para ver porque é um caule bastante chato, como se fosse um bulbo de cebola. E nesse bulbo, aliás, nesse caule achatado, ele tem as gemas dormentes. E essas gemas, quando esse bulbo já desenvolveu suas flores, a partir daí eles terão a permissão do bulbo mãe para desenvolver-se e produzir um grupo de plantas presas então a esse bulbo, a exemplo que tem em outras plantas, como por exemplo a palma de Santa Rita, as tulipas, né? Então quero que vocês procurem lá o gênero Amaryllis na literatura, vocês vão encontrar plantas magníficas de uma floração exuberante. E aqui nós temos mais plantas dessas aí, e possivelmente nós podemos encontrar uma aqui com o seu filhotinho, né? Ela vai estar aqui com o seu filhote. Espero que eu consiga tirar sem destacar o filhote, porque ela tem um sistema radicular bastante exuberante, né? E olha aqui onde estava preso o filhotinho dela, ó. Não sei se dá para ver com a câmera aí, mas esse filhote estava preso nessa posição aqui. Então esse aqui é um bulbo que, apesar de ser pequeno, ele já é um bulbo mais velho. Ele já tomou a decisão de produzir novos filhos. Por quê? Porque ele já floresceu, significa que ele já atingiu a idade adulta. Então a nova muda desta planta vai ser obtida a partir do caule achatado que tem esta planta lá na sua base, que vai produzir um outro caulezinho quando essas folhas começarem a armazenar reservas lá na base e derem origem então a uma nova planta. E a outra está aqui dentro, nós podemos tirar todas elas. E essa aqui ainda não tem nenhum filhote diferenciado e certamente vai diferenciar logo em seguida. Então esses bulbos aqui, eles podem ser utilizados para obtenção de vasos que, quando as plantas são bem desenvolvidas e
perdidas suas folhas, eles são comercializados apenas com a haste da inflorescência, que é o que tem valor de mercado mesmo, porque essas flores, vocês estão vendo, ela é muito facilmente tombável, ela tomba muito facilmente e não tem um valor ornamental para ser vendida e transportada e comercializada como planta cuja beleza é a folha. Esta é a planta cuja beleza é a flor. Bom, um outro grupo de plantas que tem também a sua propagação vegetativa tradicionalmente feita por divisão de uma família são os crinums. Dê uma olhadinha lá no gênero Crinum, vocês encontrarão inúmeras espécies com alto valor ornamental e nesse caso aqui a mãe, o bulbo mãe, já tem pelo menos uns 7 anos, eu já tenho ele há 7, 8 anos, não me lembro se é 7 ou é 8, e ele conta aqui pra gente que neste ano aqui, depois de ter emitido a sua inflorescência o ano passado, durante o inverno ele ficou bem quietinho, mas ele produziu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mudas. Vejam, em relação ao tamanho da minha mão, o tamanho desse bulbo. É um bulbo gigante. Eu vou tentar tirar ele de dentro do vaso, não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou ter que estragar o vaso para poder retirá-lo de dentro. Vocês verão, aqui é uma planta que talvez eu não consiga tirar de dentro, mas talvez eu consiga tirar de dentro. Acho que eu vou conseguir tirar de dentro. Vou botar o vaso no chão e vou puxar o vaso para cima. Vejam o sistema radicular dessa planta. Então ela está há bastante tempo nesse vaso, tem raízes gigantes, imensas, né? E vou aproveitar para dar uma olhadinha aqui como elas ficam enoveladas, né, no fundo do vaso. E o vaso impede que essas raízes se expandam, né? Se a gente der uma olhadinha mais de perto agora aqui na base desse bulbo, nós vamos encontrar o seu caule. O caule desse bulbo está aqui, ó. E é do caule que são produzidas as novas brotações. É do caule que as gemas são desenvolvidas. Não é das bainhas do próprio bulbo, né? Então, se olharmos aqui, nós temos várias mudas. Vamos seccionar, vamos separar. Vamos tentar tirar essa aqui, sem machucar. Ela está bastante jovem ainda, que é o início da primavera. Ela não se desenvolveu, mas vou forçar a barra um pouco aqui, ó, para vocês verem como é que seria uma jovem muda. Olha só, ela já tem a sua reserva, e seria capaz, ela já é capaz de se desenvolver autonomamente. Da mesma forma que aquele outro bulbo que vocês viram, do Amaryllis, ele já tem a condição de reserva nesse bulbo para se desenvolver, produzir novas folhas, continuar emitindo novas brotações e um dia, daqui a 5, 6 anos, ficar igual à mãe dele e estar apta então à produção de flores lindas, perfumadíssimas. E tem, nesse caso aqui são crinum de flores brancas, tem várias cores aqui. Então, tá aqui minha nova muda de crinum, vou preparar, vou fazer a limpeza nela, tirar restos de folhas velhas aqui e vou vendê-la, se for o caso de uma produção comercial em larga escala. Ou então vou utilizá-la para ampliar minha produção de crinums no meu jardim, ou então, por que não, né, na minha comercialização de plantas como um todo, que além do crinum eu tenho N outras coisas. Então vejam que essa planta aqui armazena reserva num bulbo, mas ela tem obrigatoriamente um caule onde estão inseridas as raízes e onde estão inseridas também as gemas que dão origem aos seus filhos. Não tem como pensar que esse filhote estaria preso no bulbo. É impossível, não existe gemas que dão origem a essa estrutura completa aqui presa no bulbo. Somente o caule possui gemas capazes de dar origem a uma nova planta. Bom, uma planta bem conhecida de todos vocês são as bromélias, né?
As bromélias são plantas também que se propagam via semente, o vento leva as sementes, os pássaros comem frutos e disseminam sementes, mas um método de propagação vegetativa muito utilizado também é a divisão de torceiras dela, né? Obedecendo a mesma estrutura. Observe que essa bromélia, os tanques de água, ó, os tanques cheios de água que armazenam água para ela, e vocês veem aqui uma família composta de mãe, filha e neta, também da mesma forma que uma bananeira, que aquelas outras plantas que nós mostramos anteriormente. Então, quem une essas diferentes plantas é um pseudocaule, é um caule modificado, melhor dito ainda, porque não é nenhum pseudocaule, é um caule modificado, que é o rizoma. E olha só como essa filhinha está presa na mãe dela. Por essa estrutura, que é um rizoma, mas ela já tem, ó, as suas raízes pré-formadas. Não sei se é possível verificar aqui, mas ela já tem raízes pré-formadas. Então, para eu produzir uma nova muda de bromélia, para eu dividir uma família de bromélias, eu posso fazer uma leve pressão, da mesma forma que eu fiz a pressão nas outras plantas, né? Manualmente mesmo, eu posso retirar uma nova mudinha de bromélia para fazer novas mudas e assim por diante, para aumentar a minha coleção de bromélias. Esta planta é bem conhecida de muita gente, porque é uma planta que enfeita os jardins de azul, de roxo, de tons mais claros, mais perto do branco, que é o Agapanthus umbelatus. Agapanthus umbelatus, algumas variedades produzem sementes, então eu posso utilizar sementes para obtenção de novas mudas, e outras variedades não produzem semente. E aí eu tenho que apelar para o método da divisão de torceira, né? Então eu vou pegar esse vaso aqui, que é um vaso bastante bem desenvolvido, já ele tem pelo menos 5 anos aqui dentro, e vou mostrar para vocês a retirada de algumas plantinhas aqui. Ele tem um sistema radicular também bastante desenvolvido, ó, porque ele precisa buscar água e nutrientes para nutrir todas essas folhas, para nutrir os rizomas, para acumular reservas para a produção de novas flores, né? Então, se eu separar aqui, eu vejo que tem uma grande quantidade de raízes enoveladas, né? Que vão enovelando porque o vaso não deixa ela sair de dentro. E aqui vocês têm, então, novas mudinhas de agapanthus, oriundas, então, daquela planta mãe que foi plantada há uns 6, 7 anos atrás também, quando eu montei esses vasos aí. Eu vou tentar tirar uma por uma aqui para ver se eu consigo, porque vai chegando um ponto que tem a dificuldade de se individualizar. E talvez o mais interessante nesse caso é pegar um estilete, já que ela vai ter dificuldade de enraizamento. Então eu vou pegar um estilete e vou tentar individualizar então uma mudinha dessa aqui. Aquilo que vocês estão vendo que parece um caule, não é um caule, é um pseudo-caule, né? Ela saiu direitinho. Tudo aquilo que parece um caulezinho dela aqui, na verdade, no fundo, que aparece aqui, é a formação de um falso caule pela formação conjunta do limbo das folhas, e esse limbo tem, então, imbricados uns sobre os outros, dão a impressão de um caule, da mesma forma que é o caule da bananeira, né? Talvez aqui contra o vaso preto dê para ver melhor, ó, o rizoma que eu cortei. Então todas elas estão presas a um caule, possivelmente já a família já se dividiu, se subdividiu novamente até formar outros núcleos de plantas, mas todas elas então presas a um rizoma. Se eu retirar esse rizoma e plantar num vasinho novo, eu vou ter uma nova muda, ou a partir daí novas mudas, porque ele já tem inclusive raízes pré-formadas. E a partir daqui, sendo um caule,
certamente ele vai emitir novas raízes, formando então um conjunto de novas plantas. Por quê? Porque ele também tem gemas dormentes, sendo um caule, que quebrada a dormência vai produzir então um conjunto bastante grande de plantas. Se a gente olhar para cá novamente, ó, vocês verão que eu posso talvez retirar umas 50 mudas daqui, umas 100 mudas daqui, né? Todas elas individualizadas, vocês podem ir cortando, cortando e cortando, e vocês vão conseguir tirar daqui bastante mudas. Bastante mesmo. Todas elas precisa obrigatoriamente ter um pedacinho de caule, um segmento de caule, que é onde estão presas, vamos usar esse termo presas, de onde são emitidas as raízes e onde essas gemas que estão dormentes por enquanto, mas que quando esta planta se desenvolve, essas gemas se desenvolverão também e serão emitidas novas brotações que formarão novas famílias e assim por diante. Então esse é um método também de propagação vegetativa que não usa um bulbo, que não usa uma raiz, que não usa um tubérculo, mas usa um caule modificado aqui chamado de rizoma, onde estão presas todas as mudinhas que foram formadas até então. Bom, uma das formas de multiplicação vegetativa, de propagação vegetativa de plantas ornamentais, da mesma forma que é para frutíferas, é a enxertia. A enxertia tem uma série de vantagens. Uma delas é que eu posso usar um porta-enxerto resistente a doenças, por exemplo, ou resistente à seca, e colocar nesse porta-enxerto variedades de plantas ou cultivares de plantas de cores diferentes e formas diferentes, usando esse meu porta-enxerto como estrutura resistente a várias coisas que eu quero utilizar como pontos positivos, né? E das primeiras coisas que a gente vai fazer quando vai fazer enxertia é ter um utensílio muito bem afiado. Eu preciso ter ferramentas muito bem afiadas. Eu posso pegar um canivete de enxertia que já está afiado e dar uma leve corrigida nele com uma lixa bem fina, tirando possíveis rebarbas. Então eu faço uma leve passada numa lixa 220. Vou pegar uma tesoura de poda também muito bem afiada. Vou dar uma leve passada aqui para retirar possíveis rebarbas que possa ter no fio dessa tesoura. Porque a primeira coisa que um cirurgião faz quando ele vai fazer a cirurgia em alguém é ter uma ferramenta que corte. Não uma ferramenta que amasse, não uma ferramenta que estraçalhe. Tem que ser corte. Por quê? Porque o corte facilita a cicatrização. O segundo ponto importante é a esterilização dessas ferramentas, né? A limpeza dela com álcool, vocês conhecem todos os benefícios do álcool 70. Posso botar na ponta de um paninho um pouco de álcool, fazer a limpeza. Por quê? Porque eu estou ferindo, estou introduzindo um elemento novo naquela planta, provocando um ferimento, e esse ferimento pode levar uma série de prejuízos para a planta. O primeiro prejuízo, e grande e irreversível, é eu levar vírus para dentro daquela planta. Tem uma planta magnífica, mas a partir de um instrumento que eu fiz enxertia em outras plantas, eu posso levar um vírus para dentro daquela planta. Então, eu vou fazer um exercício com vocês aqui para fazer a enxertia desta planta ornamental. Tenho aqui o meu porta-enxerto e vou introduzir nesta planta uma outra variedade. Esta planta aqui, vou fazer um corte então na parte de cima dela. Não me interessa essa parte de cima dela. Vai me interessar a parte de cima, que é o meu enxerto. Uma outra variedade, dá para ver pela cor, uma outra variedade. E posso fazer esse enxerto de várias formas. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar o meu enxerto. Então um pedacinho de planta, um pedacinho muito pequeno de planta,
que contém as gemas que estão dormentes, serão as gemas que, ao iniciar o desenvolvimento, darão origem, então, a esta nova planta. Eu posso usar um sistema de enxertia por garfagem. Vou fazer um garfo aqui. E para roseira se usa um pouco o sistema de garfo, mas se usa também outro que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. Então eu vou mostrar para vocês agora, aqui na mesa, como eu posso preparar o meu garfo. Um garfo de fenda. Então eu vou com um canivete bastante afiado, eu vou cortar uma fenda como se fosse uma chave de fenda, né? Faço um cortezinho, depois termino ele na mão. Ó, preparo como se fosse uma fenda aqui. Estou indo bem devagarinho para dar tempo de gravar essa cena e mostrar para vocês. O enxertador faz isso numa velocidade bastante grande e ele tem uma prática muito grande de enxertia que se adquire com o tempo. Isso não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. Preparado o meu porta-enxerto, eu vou fazer a enxertia agora então. Primeira coisa que eu vou fazer nesse meu porta-enxerto é prepará-lo para receber esse enxerto. Então, corto afora, elimino a parte que estava em bisel e vou preparar aqui a minha fenda. Já que eu preparei uma chave de fenda, eu preciso agora só preparar a fenda para introduzir esta chave aqui. O que é a minha fenda? Nada mais, nada menos é do que uma abertura que eu faço aqui na superfície para eu introduzir esse meu enxerto aqui. Então eu tenho que introduzir um enxerto de tal forma que a parte onde circula a seiva elaborada e onde tem um câmbio vascular, o câmbio que você já conhece esse tecido, porque o câmbio deste, ao dividir células, vai se conectar, vai se juntar, vai se conectar com as células desse porta-enxerto, dando origem então a uma planta só, composta de um porta-enxerto e de um enxerto de uma outra variedade qualquer, né? Tanto eu posso botar um raminho só aqui, como também eu posso colocar 2 raminhos aqui, inclusive com variedades diferentes. Posso, por exemplo, enxertar uma azaleia branca e uma azaleia vermelha. A parte de azaleia vermelha vai dar sempre azaleia vermelha e a parte do material da azaleia branca vai dar uma azaleia branca sempre. Então, novamente aqui, de tal forma que o córtex, que os tecidos ficam muito próximos uns dos outros para poder fazer a conexão vascular. Então eu tenho aqui já a fenda, me garante que ela vai unir os 2 tecidos, e para que isso não entre água aqui a campo, e para que fique isso bem juntinho, eu preciso dar uma amarrada nisso, né? Eu posso fazer isso com um plástico específico para enxertia, mas também não tendo esse plástico, eu posso fazer com fita veda-rosca. Observem que a fita veda-rosca ela pode ser esticada, ela estica bastante, e ela bem esticadinha vai impedir a entrada de água. E aqui, não entrando água, eu darei tempo ao tempo suficiente para fazer o desenvolvimento destas novas células e produzir então a conexão vascular necessária para produzir uma nova planta. E essa nova planta tem 2 variedades nela. Não vai ser a mistura da de baixo com a de cima. Esta garante sua individualidade e esta aqui também garante sua individualidade genética. Nada será uma mistura de qualquer coisa aqui, que isso só acontece quando tem pólen fertilizando óvulos, né? Ok, então tem esta forma de fazer enxertia por garfagem, mas tem uma forma muito utilizada em roseiras e muitas plantas também, que é a enxertia por borbulha, por borbulhas. Então, ao invés de eu pegar um pedaço grande de ramo para fazer o enxerto, eu vou pegar apenas uma gema, né?
E essa gema aqui eu vou fazer um enxerto nessa posição aqui. Então, essa planta possivelmente já tenha começado a soltar o seu córtex, né, a sua casca, porque durante a primavera ela solta facilmente a sua casca. E vou cortar então, vou fazer um T normal, depois vou fazer um T invertido, que é o mais recomendado. Quando tem a primavera, essa casca solta facilmente. Quando tem períodos de inverno, ela não solta facilmente, o que dificulta bastante a colocação. Então vejam vocês aqui que eu fiz um corte longitudinal e um transversal. E agora vou lá na minha plantinha que fornece os meus enxertos, a parte superior, e vou retirar uma gema. Não sei se é possível observar ali, mas vou retirar uma gema. Essa gema está aqui, esse pontinho marrom que vocês estão vendo aí, é a gema que eu vou fazer o enxerto aqui nessa posição. Retiro um pedacinho de córtex, de casca, né, junto com o tecido vascular, e vou colocar essa geminha nesse corte aqui. Então ela vai ficar abaixo do córtex do porta-enxerto. Mas vai ter soldadura dos tecidos? Sim, vai ter soldadura dos tecidos, na medida em que há um reconhecimento químico, que elas são da mesma espécie, ou da mesma variedade, ou são parentes próximos. Eu não conseguiria fazer um enxerto de um limoeiro em cima de uma roseira, ou vice-versa, mas eu consigo fazer entre citros de diferentes espécies do mesmo gênero, como também eu consigo fazer entre rosáceas, pessegueiro, ameixeira, etc., como também eu consigo fazer com plantas ornamentais que são mais próximas, né? Geneticamente falando. Da mesma forma que eu coloquei aquela fita para evitar a entrada de água e para que esses tecidos fiquem bem juntos uns dos outros, eu vou fazer também nesse aqui a colocação desta fita, mas eu não posso esquecer de deixar de fora a minha gema, certo? Minha gema não pode ser tapada, não pode ser escondida. Ela tem que ficar de fora para poder se desenvolver, senão ela não se desenvolve, né? Então fica aqui a geminha para fora e dá tempo então de uma boa conexão vascular, uma boa vascularização ali, e aí acaba então ocorrendo a soldadura dos tecidos. Vejam vocês, em nenhum momento eu falei pegamento, isso é um termo esdrúxulo, horrível, muito usado até entre agrônomos, mas não existe pegamento nenhum, existe desenvolvimento de células que se conectam entre si formando um tecido único, que transporta nutrientes, ou que transporta seiva elaborada ou seiva bruta, e nesse caso aqui seiva elaborada, de cima para baixo quando é elaborada, fazendo a nutrição então de toda essa planta aqui. Então, para simplificar, para sintetizar, vimos dois métodos de enxertia, utilizando um deles, um garfo, por isso é chamado de garfagem, que é um pedacinho de uma planta, e aqui nesse caso utilizamos dois porque os diâmetros eram muito diferentes um do outro. E nesse caso aqui, utilizamos uma gema, só uma geminha, o que economiza muito material, né? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco gemas, e aqui eu só uso uma. Quando eu tenho pouco material, eu dou sempre preferência a esta forma aqui de enxertia. Bom, nós temos duas formas de fazer enxertia em plantas, né? Uma delas é a campo, lá onde está a produção, mas é muito mais complicado, você tem que ficar acocorado, é mais difícil de trabalhar, o dia que chove você não pode. E também vamos optar por uma forma mais, diríamos assim, mais ergonômica de fazer enxertia, que é a enxertia de mesa, na mesa, num lugar confortável. Então a gente vai fazer agora um exercício com a enxertia de mesa, cortando os nossos porta-enxertos. Imagina que os nossos porta-enxertos são de uma roseira
que eu quero fazer as mudinhas, então estaquinhas em torno de 10, 12 até 15 centímetros de tamanho. Vou preparar os meus porta-enxertos. Então, para exercício, nível de exercício, vamos trabalhar com esses 4 porta-enxertos aqui. E nós vamos preparar os nossos enxertos, então, na mesa. Observem que eu tenho que procurar mais ou menos ramos do mesmo diâmetro. Vou enxertar esta variedade alaranjada, amarelada, sobre essa outra variedade que eu tenho aqui, que é um bom porta-enxerto. Para simplificar, eu vou fazer apenas 2 de um jeito e 2 de outro jeito. A forma mais tradicional de fazer enxertia de mesa pode ser, de novo, né? A enxertia por garfagem, que é um garfo, né? É uma fenda, um garfo que vai numa fenda. Preparo também o meu porta-enxerto e o meu enxerto para recebê-lo, como se fosse uma chave de fenda, né? E vou fazer como eu fiz ali no campo, ou seja, a partir de uma muda coletada lá no campo. De posse do meu porta-enxerto e do meu enxerto, eu vou fazer a colocação desse meu porta-enxerto sobre o enxerto, cuidando para que eles fiquem com a casca, vulgarmente falando, mas com o córtex, né? Câmbio com câmbio se tocando. Depois eu vou fazer a amarração, o amarrio, da mesma forma que vocês viram antes. Estou indo bem devagarinho, mas o enxertador faz muito rápido isso aqui. Ele não quer que o seu porta-enxerto nem o seu enxerto fique exposto ao ar. O ar seca, desidrata. Estou indo bem devagar para mostrar. E está aqui então um porta-enxerto resistente a uma determinada doença ou seca, e o meu enxerto cuja variedade é adaptada à produção de flores vermelhas, por exemplo. É um belo produtor de flores vermelhas. Então isso aqui é uma enxertia manual. Mas vocês viram que é bem mais complexo de fazer, apesar de ser numa mesa, né? Daí o que o bicho homem inventou de fazer? Bom, já que eu posso fazer isso, por que não bolar uma maquininha para fazer isso? Um alicate, né? E aí nós temos aqui, tem para vender no mercado, um alicate de enxertia. Observem que o movimento que ele faz é de corte. É como se fosse um alicate. Eu faço esse movimento apertando ele aqui e ele vai prensar o meu ramo lá embaixo. Então vamos fazer em nível de exercício, ó. Então observe que coisa interessante, ó. Vou pegar de novo o meu enxerto, a variedade que vai por cima, e vou preparar o meu enxerto. Então olha como é que ele vai cortar, ó. Ele vai cortar eliminando um pedacinho de baixo, mas formando uma peça bem interessante aqui, ó. Ele formou uma peça bem interessante para conectar na parte inferior. Vou pegar a minha parte inferior e vou fazer também a mesma coisa, preparando essa parte inferior para receber aquela parte lá de cima também. Então fiz o meu corte aqui e olha que interessante que resultou, ó. Resultou um corte de tal forma que a que vem de cima se encaixa perfeitamente na que vem preparada já na parte inferior. Então esse é um sistema muito prático, porque evita erros, evita o sujeito machucar a mão. Apesar de toda a prática que o enxertador tem, ele pode se machucar. É muito mais prático, confortável de fazer, e eu tenho certeza que os câmbios de um tecido do porta-enxerto vão encostar no tecido do enxerto, né? Da mesma forma, depois, estou indo bem devagarinho aqui para mostrar as dificuldades e as facilidades. Depois eu pego a fita, faço então a amarração e tenho uma planta enxertada então na mesa, com o uso de uma ferramenta muito fácil de usar
que é esse alicate aqui. Vou fazer um outro agora, de novo, e vão ver. Se vocês tiverem dificuldade, vocês me falam, mas existem ferramentas complementares que eu posso comprar e trocá-las, ó. Por exemplo, essa aqui é de um jeitinho diferente do que é esta aqui, ó. Esta aqui é uma ferramenta bem interessante, porque ela forma um ômega. E esse ômega, mesmo que seja difícil de perceber a partir dessa foto aqui, ela tem a possibilidade de fazer um corte de tal forma, é um pouco difícil de enxergar na filmagem aí, mas não se desconecta um no outro. O importante é vocês saberem que tem ferramentas suplementares, né, complementares, que vêm e podem ser trocadas aqui. Por quê? Porque aqui tem um parafusinho, ó, que troca a ferramenta. Agora vamos olhar bem de pertinho como é que é o corte. Eu vou fazer bem devagarinho como é que é o corte aqui, ó. Eu coloco nessa posição e aciono o meu alicate, ó, e ele faz o corte. Como ele é uma lâmina que corta bastante, ele vai até o final, passa naquele plástico, elimina aquela parte de lá e deixa preparadinha o porta-enxerto para receber o meu enxerto. Então vou preparar agora o meu enxerto e ele vai da mesma forma fazer o corte, de tal forma que eu faço o corte inverso agora, ó, mesmo lado lá, faço um corte inverso, ó, elimino essa parte e eu tenho o meu garfo já cortadinho na posição certinha, ó, para encaixar novamente aqui, e eu produzo então a partir daqui uma planta com uma conexão, ó, muito mais firme, fixa. Dá para ver os tecidos de cores diferentes das duas variedades? Então são variedades porta-enxerto e variedade copa. Essa variedade copa posso colocar o que eu quiser, desde que tenha compatibilidade com o meu porta-enxerto.